Disse isso em Atos 2. A morte não poderia detê-lo. Porque o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, no nosso Senhor Jesus não tinha pecado. Ele foi um homem impecável. Se ele foi um homem impecável, então como foi a sua morte? Na verdade, irmãos, ele entrou na morte. Como diz o irmão Charles Wesley, no lindo cântico, ele diz: ó que mistério, morre o imortal. Quem poderá entender esse estranho desígnio? Ele é o autor da vida. Ele é o sustentador da vida. Tudo foi criado por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o testemunho de João. Então, como ele poderia morrer? Irmãos, por um lado, nós entendemos que ele morreu. Porque essa é a doutrina. Porque a sua morte constitui o Getsemane. A sua morte constitui a cruz. A sua morte constitui as profundezas do abismo, o lugar onde nós estaríamos destinados, por merecimento. Era o nosso destino. Ele passou por todas essas sendas. Ele tomou o nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porque ele foi aquele que satisfez totalmente a justiça de Deus. Então agora, ele nos salvou pela sua morte. Agora veja o que esse autor diz. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Não é isso que está em Colossenses capítulo 2, versículo 15? Quando ele diz no versículo 14 que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou lá na cruz do Calvário. E tendo despojado todo o principado, todas as potestades, triunfou sobre eles lá na cruz do Calvário. Por isso que o nosso Senhor Jesus fez. Ele triunfou sobre Satanás e sobre a morte lá na cruz do Calvário. Aí o versículo 15 de Hebreus 2 diz: a saber o diabo, e livrasse todo que, pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda vida. Nós estávamos sujeitos à escravidão por toda vida. Nós que tínhamos o pavor da morte, estávamos sujeitos aos grilhões da morte, ele destruiu os grilhões da morte. Então nós podemos dizer, como diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua força? Sabe por quê, irmãos? Nós podemos cantar, porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou e ele destruiu os grilhões da morte. Então nós temos que entender, ele nos salvou pela sua morte. Na sua morte, ele destruiu a morte. Ele destruiu, como diz no escritor aos Hebreus, aquele que tem o poder da morte. Ele destruiu o poder do pecado. Ele destruiu. Então nós podemos aqui, irmãos, nos alegrar, porque ele nos salvou pela sua morte. Aleluias! Mas isso, irmãos, é o que Paulo diz. Ele se deu. Ele se deu por ela. Irmãos, quando você lê esses versículos 25 a 27, quando você vê essa frase, ele se deu por ela. Essa é uma passagem única, distinta, em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento. Aqui, Paulo vai às mais elevadas alturas para nos mostrar esta salvação. Ele diz que ele morreu pela igreja, ele se deu pela igreja. Nós sabemos que a salvação dele, o poder do sangue dele, é suficiente para salvar o mundo todo. Mas aqui Paulo vai colocar esse ponto, essa nota. Ele vai colocar essa nota. E essa nota é distinta, irmãos. Para mostrar por quem que ele morreu. Por quem que ele deu sua vida. Isso é tão especial. Como eu disse para vocês aqui no capítulo 1. Quando ele diz no versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Como ele termina esse capítulo 1.
Quando ele vai dizer assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, no versículo 19, do capítulo 1. Segundo a eficácia da força do seu poder que exerceu em Cristo. Ele está falando do grande poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo Jesus. Olha o que ele diz. E o ressuscitou dentre os mortos, fazendo assentar acima de todo principado e potestade, de todo domínio e de todo nome que se possa referir não só neste século, mas também no vindouro. E para ser o cabeça de todas as coisas, o deu, olha que coisa linda, irmãos, o deu a sua igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que completa todas as coisas. Isso não é coisa pequena, irmãos. A igreja não é algo pequeno. O que ele está fazendo na igreja por meio do seu Espírito Santo não é uma obra pequena. Você precisa sair desse evangelho da mediocridade. Você precisa se livrar do evangelho institucional. Você precisa se libertar dessa visão da igreja de forma institucional. Você precisa se libertar dessa visão de organização religiosa. Você precisa entender que isso é um organismo vivo. Você precisa entender o que é a igreja. Aqui em Cantares, você vê todos esses capítulos como um poema lírico que fala de profundidade, de intimidade, de amor entre duas pessoas que são dadas uma para a outra, que elas foram unidas para serem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Que coisa linda, irmãos. Ele nos salvou pela sua morte. Mas agora, nesse exato momento, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele está nos salvando pela sua vida. Veja isso, eu quero te mostrar algo, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10. Vamos ler com muito cuidado esses textos. Aqui, o tema é a salvação pela vida. Esse assunto é escancarado, é exposto, é aberto para nós na Epístola aos Hebreus. Porém, não é o tema que nós estamos tratando aqui esses dias. Salvos pela morte, salvos pela vida. Salvos pela morte naquela cruz, novo nascimento nosso, de quem é filho de Deus, e estamos sendo salvos pela vida dele, pela nossa vida, ao se transformar dia e noite nas circunstâncias do dia a dia, na imagem e semelhança dele. É lindo demais. Mas que fique de encorajamento para vocês estudarem. Versículo 8 do capítulo 5 de Romanos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso aqui é a salvação pela morte. Agora veja o versículo 9. Muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Isso aqui é salvação pela vida. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, que é salvação pela morte, olha o versículo, a sequência do versículo, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua Vida. Ele está nos salvando pela sua vida. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Porque agora você consegue entender o que Paulo diz lá no capítulo 1 de Filipenses. Aquele que começou em vós a boa obra, ele não vai deixar inacabada. Ele vai terminar até o dia de Cristo. Amém. Então ele está trabalhando pela sua vida, ele está nos salvando pela sua vida. Vamos avançar, meus irmãos. Vamos continuar nessas duas sessões desse maravilhoso capítulo 5, os versículos 25 a 30. Então veja aqui, a primeira sessão. A ênfase aqui está na noiva de Cristo. Como eu disse, os verbos aqui principais estão no passado.
Ele se deu por ela. Ele amou e se deu por ela.